Bom, Sérgio, muito obrigado, boa tarde a todos, e queria primeiro dizer que é uma satisfação imensa participar e estar também patrocinando esse debate, que eu acho que é o que mais falta nesse momento, é justamente debate. Nós temos visto nas últimas semanas muito embate sobre esse assunto e até uma certa radicalização, uma mediatização muito grande desse assunto, até pela proximidade do período eleitoral, e a maior parte do que tem sido dito sobre esse assunto eu acho que não corresponde exatamente à realidade dos fatos, né? Existem exageros e simplificações porque o tema é muito complexo e eu acho que a ideia hoje é tentar torná-lo um pouco menos complexo, né? O que eu gostaria de fazer hoje aqui era essencialmente colocar, vamos dizer, duas pessoas que têm trabalhado com números sobre isso. O Guedes, na parte da análise da ocupação do solo aqui no Brasil, que ele tem trabalhado com vários modelos, ele vai estar explicando isso com bastante clareza. E o André, que tem desenvolvido modelos espetaculares lá no Ícone, a respeito da parte econômica do uso da terra, né? Nós mesmos lá na Única acabamos usando alguns modelos que eles fizeram, muito importantes, em relação à questão do crescimento da cana-de-açúcar e os seus impactos sobre desmatamento, né? Em modelos que foram feitos lá com o Banco Mundial e com várias outras agências. Então, como ele fez isso no caso da cana e de vários outros produtos, eu dei essa ideia que ele estivesse aqui hoje. Nós conversamos na tarde de sábado e estava tudo certo para ele vir hoje, né? Mas aí ele me ligou na segunda-feira com esse anúncio que a filha dele tinha acabado lá de nascer e hoje ele teve algumas dificuldades. Então eu tive que correr e tentar cobrir um pouco do que o André falaria. E vou tentar fazer isso agora, tá? Então eu vou apresentar a evolução do Código Florestal e falar um pouco do lado da agricultura. E depois eu vou pedir para que o Gerd fale sobre o lado do próprio impacto que teria a proposta do Aldo Rebelo na questão ambiental e na questão agrícola. Pode ser, Gerd? A gente dá uma invertida, tá? Então, talvez, Gerd, se você quisesse também, já está sentado aqui, não sei se é o caso, né? O Gerd, assim como o André, são meus colegas engenheiros agrônomos do ELESAL, que aliás hoje temos uma mesa formada por muitos engenheiros agrônomos. O Gerd é professor lá do Departamento de Solos. Você também é engenheiro agrônomo? Claro, desde criança. Eu vou fazer a minha primeiro. A do André eu não vou conseguir fazer porque é muito técnica, é muito número. Eu vou fazer a minha, mas com base em coisas que eu conversei com ele entre ontem e hoje já. Eu vou trazer algumas coisas aqui a respeito do que ele estaria falando aqui. Bom, então a ideia seria a gente... deixa eu pegar por aqui. A gente fazer o seguinte, quer dizer, primeiro em relação à questão da importância desse tema, quer dizer, eu diria que nesse momento, esse é um dos temas que teria mais repercussão na agricultura brasileira e no meio ambiente brasileiro, né? São duas atividades que o Brasil é conhecido, é reconhecido, né? Quer dizer, o Brasil hoje tem a segunda maior reserva florestal do planeta e tem uma das agriculturas mais competentes do planeta. E nós estamos hoje vivendo um embate entre agricultura e meio ambiente. Esse embate de fato existe, e ele existe porque esse assunto não foi devidamente disciplinado nessas últimas décadas, eu diria, e particularmente na última década. Quer dizer, existe uma insegurança jurídica grande que depende hoje, eu diria, de uma solução através do Congresso Nacional, né? Nós teríamos que estar chegando a uma reforma do Código Florestal que acomode o crescimento da agricultura e a preservação ambiental, né? Eu até diria um pouco mais, nós temos que conseguir trabalhar na essência do conceito de sustentabilidade, que é a difícil combinação entre eficiência econômica, responsabilidade ambiental e equidade social, né?
sabendo que o país que tem a segunda maior reserva florestal e o país que tem uma das agriculturas mais competentes tem condições de fazer isso, mas da maneira como a lei se apresenta hoje, é preciso reformar o Código. O Congresso tem um papel nisso. Eu acredito que até outubro não vai dar para fazer absolutamente nada, pelas razões eleitorais, mas a partir de novembro, eu acho que é urgente que isso seja votado, que se chegue a um acordo e que se chegue a uma solução. Eu acho que todo mundo hoje concorda em relação à necessidade da reforma do Código. A divergência é sobre quando e como reformá-lo, né? E eu acho que essa discussão não pode ser mais adiada. Até porque, inclusive, hoje existem interpretações que estão sendo dadas pelo Ministério Público, pelas fiscalizações, que estão levando a problemas gravíssimos, por exemplo, no campo. Problemas, por exemplo, como restrição de financiamento, por falta de averbação de reserva legal, um contencioso judicial cada vez mais importante, barreiras à exportação pelo suposto não cumprimento da legislação e mesmo a criminalização dos produtores, né? Então a gente precisa encontrar uma saída e eu imagino que isso seja possível através desse debate no Congresso. Talvez começar por aqui, quer dizer, se a gente hoje olhar o Brasil desprovido de qualquer posição a priorística em relação a esse tema, vamos imaginar que nós fôssemos um extraterrestre que chegasse ao Brasil e olhasse o que aconteceu em termos de florestas e o que aconteceu em termos de agricultura. Ele veria um país que, com exceção de um pecado original, que é o desmatamento ilegal, que é um grande problema que tem que ser resolvido, é de onde nasce, por exemplo, o nosso maior problema de emissões. O Brasil hoje é um dos grandes emissores do planeta por causa do desmatamento ilegal, que tem a ver com um problema de falta de definição de direitos de propriedade da terra, principalmente nas novas fronteiras, né, e particularmente na Amazônia, e falta de fiscalização, né, e esse problema já é muito conhecido. Quer dizer, se nós tirássemos, se nós resolvêssemos esse problema básico, nós encontraríamos o Brasil como um exemplo de economia de baixo carbono, com uma matriz energética limpa, um país que consegue fazer uma agricultura super produtiva, né? E que teve, principalmente nos últimos 30 anos, e eu diria particularmente nos últimos 10 anos, um imenso avanço na área agrícola. Ao mesmo tempo, nós também demarcamos mais áreas sob reserva, mais áreas indígenas, então também avançamos nessa área. Então esse extraterrestre teria dificuldade de entender por que no Congresso Nacional, por que na sociedade existe um embate tão forte entre agricultura e meio ambiente, né? Eu vou falar mais do lado agrícola, depois o Gerrit fala um pouco sobre o lado ambiental. Sobre o lado agrícola, eu gostaria de falar que o que aconteceu aqui foi absolutamente fantástico nesse país, né? Primeiro, o mundo precisa do crescimento que aconteceu aqui. O Brasil é o maior exemplo do planeta hoje de aproveitamento de terras na zona tropical, né? Graças aos investimentos feitos já nos anos 50 pelas universidades agrícolas, pelas empresas de pesquisa agropecuária, pela Embrapa, pelos centros tecnológicos, nós conseguimos desenvolver uma agricultura altamente produtiva, que, combinada com a abundância de terras aptas a produzir agricultura, água, clima, né, nós conseguimos ganhos grandes de produtividade, particularmente depois que o Estado reformou a política agrícola. Eu até acho que um dos motivos para a agricultura ter crescido tanto foi justamente o fato dela ser menos subsidiadora e ter levado a ganhos de produtividade importantes, particularmente nos anos 90. E agora nessa última década, né? Eu acho que tem vários exemplos desse avanço, né? Nós podemos citar, por exemplo, as variedades de soja que foram adaptadas ao Centro-Oeste, estavam antes lá no Rio Grande do Sul e foram para o Centro-Oeste, hoje chegam até os cerrados da Bahia ou do Maranhão, os capins africanos que o Brasil trouxe e melhorou para fazer o gado de corte, o próprio gado indiano, que o Brasil hoje
é o país mais produtivo. As 2 culturas por ano, que é uma maravilha que lá fora as pessoas ficam abismadas quando vêm para cá e percebem que a gente consegue plantar, por exemplo, milho e soja no mesmo ano sem irrigação, na mesma safra, coisa que não se faz em clima frio. A safrinha, né, chamada safrinha. As novas variedades, a experiência de agroenergia, a experiência hoje de produção de eletricidade a partir da biomassa, a integração entre lavoura e pecuária. Enfim, nós tivemos uma série de tecnologias que foram implantadas graças aos investimentos públicos e, ultimamente, graças também ao setor privado, às empresas privadas, que levaram esse país a se destacar. E o que nós fazemos hoje é importante para o mundo. Quer dizer, eu acho que um dos pontos interessantes, até de um artigo que foi feito pelo Fernando recentemente, é essa questão que hoje todo mundo fala muito das florestas, e é muito importante falar disso, mas nós temos que falar também que a população está crescendo, que vai chegar a 9 bilhões de pessoas, e além dela estar crescendo rapidamente, ela cresce nos países em desenvolvimento e cresce essencialmente nas classes mais baixas. Né? Existe um ganho de renda acontecendo nas classes mais baixas que está levando a um aumento do consumo de alimentos, por exemplo, a uma proporção maior até do que o crescimento da população, pelo fato das pessoas das classes mais baixas estarem se tornando classes médias, enfim. Então esse aqui é o quadro do crescimento populacional. Vocês vão ver aí que o crescimento populacional está diminuindo ao longo das décadas. Né, ele foi na década de 70 3,3, depois 2,74 bilhões de pessoas, agora vai ser 2,12 nos próximos 30 anos, mas ele vai se concentrar fortemente nos países asiáticos e na China, com 30%, na África, com outros quase 30%, na América do Sul, quer dizer, nos países em desenvolvimento. E o que é interessante é que desde o ano passado, a população urbana supera a população rural. A população rural está estagnada e a população urbana crescendo de maneira muito acelerada. Né? E isso realmente é impressionante o que está acontecendo. Quer dizer, nós temos aí, principalmente na China, nos países asiáticos, um processo em que a população urbana cresce a uma velocidade extraordinária. O que significa que a agricultura tem que ser mais e mais competente. Junto com isso, cresce também a renda mundial nos próximos anos, e particularmente também nos países em desenvolvimento, e eu destacaria, por exemplo, o caso da China e outros países aqui. E junto com o crescimento da renda e o crescimento da população, também existe uma mudança de hábitos alimentares, em que as pessoas deixam de consumir cereais básicos, raízes, tubérculos, enfim, os produtos clássicos, e passam para uma alimentação mais rica em proteínas, por exemplo, carnes, lácteos, em sobremesas, como o caso do açúcar, em derivados de oleaginosas e outros produtos. Quer dizer, então, aí existe uma compatibilização muito grande entre o que o Brasil sabe fazer e o que o mundo mais precisa. Quer dizer, a nossa agricultura não é uma agricultura mais tropical, como ela foi no passado, do café, do cacau, né, daqueles produtos clássicos do próprio pau-brasil, que foi a primeira atividade extrativa que o Brasil teve. Hoje é uma agricultura altamente tecnificada, é uma agricultura sofisticada, que avança principalmente nessa área dos produtos que a humanidade mais demanda hoje, açúcares, soja e outras coisas mais. Né? Esse aqui é o que está acontecendo em termos de ganhos de tecnologia, né? A população cresce, a área agrícola no mundo está relativamente estagnada, certo? E o que está acontecendo é que o hectare agrícola por habitante não agrícola tem caído. Quer dizer, nos anos 60 eram 3,5 hectares agrícolas por habitante não agrícola, hoje nós estamos falando de cerca de 1 hectare por habitante. Né? Então esse processo tecnológico está acontecendo. Esse último estudo que foi feito pela FAO, que é muito interessante, mostra essa perspectiva do aumento do consumo de alimentos, principalmente nos países em desenvolvimento e particularmente na Ásia e na África nos próximos anos. Né? Com um salto importante, a gente superando as 3.000 calorias dia, né? Os países desenvolvidos já com o seu consumo relativamente estagnado, mas os países em desenvolvimento crescendo muito.
E aí vem o nosso país, quer dizer, um país que aumentou a produtividade da terra, a produtividade do capital em 3 vezes entre 75 e 2008, da terra em 3,3 vezes e a produtividade da mão de obra em 4,26 vezes. Né? Quer dizer, nós estamos vendo aqui um país que teve ganhos importantes da produtividade dos fatores, muito mais importantes do que os Estados Unidos. Isso até é uma coisa curiosa. Né? Quando a gente vê hoje os Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos foram fundamentais no desenvolvimento da agricultura de capital intensivo no século XX. Né? Lá eles criaram as grandes escolas agrícolas, as grandes obras de infraestrutura, as grandes drenagens. Mas a agricultura americana, talvez pelo excesso de subsídios, pelo seu envelhecimento, ela tem um ganho de eficiência de 70 para frente, particularmente nessa última década, bem inferior ao da agricultura brasileira. Né? A produtividade total da agricultura americana cresce de 75 a 2006, menos de 2% ao ano. E a do Brasil cresce 3,66% ao ano. Né? Quer dizer, a gente cresce aí, eu diria, quase o dobro, né? Mais do que o dobro até, quase o dobro do que os americanos cresceram na produtividade total dos fatores, terra, trabalho e capital. Né? Graças à excelente adaptação dessa agricultura intensiva aos solos tropicais. Mas em termos absolutos, eles são mais altos, né? São mais altos, mas em termos relativos a gente está crescendo mais rápido. Né? Mas em algumas culturas nós temos, já ultrapassamos muito. Bom, e se a gente olhar em termos globais, e esse é um dos últimos estudos feitos pelo Gaskes lá do IPEA, a gente vê que o Brasil supera por larga margem os ganhos de produtividade observados em quase todos os países agrícolas importantes do planeta. Né? E particularmente de 2000 a 2008, quando a gente chega a praticamente 5% de crescimento ao ano de produtividade. Então é curioso a gente ver esse debate, uma certa demonização do agronegócio aqui no Brasil acontecendo, né, que é visto como um setor insensível para as causas ambientais, um setor desmatador, etc., quando na verdade nós temos aqui um exemplo de um setor que ganhou produtividade, que ganhou eficiência, e qualquer um aqui lá do setor que viaja pelo mundo, eu sou um dos que tem viajado muito, a gente sabe que o Brasil hoje é admirado e temido no mundo inteiro exatamente pela eficiência produtiva tecnológica da sua agricultura. Aliás, o Brasil é penalizado pelos impostos, pelo câmbio, pela infraestrutura, mas o que aconteceu dentro das propriedades é realmente eu diria que uma revolução que tem no mundo tropical, eu diria, foi a mais importante. E que se iguala ao que os americanos fizeram na primeira metade do século passado. Né? Vocês vejam aqui o caso da produção de grãos, por exemplo, onde a área colhida diminuiu de 80 para frente, a produção aumentou quase 100% e a produtividade praticamente 150%. Né? A produtividade de grãos. Ou na cana de açúcar, onde a área cresce, a gente sabe disso, ela tem crescido principalmente nesses últimos anos, graças à expansão do álcool, mas a quantidade de açúcar cresce bem mais do que a área. Quer dizer, se a gente traduzir o açúcar, o álcool em ATR, que é o que a gente chama de açúcares totais, o crescimento da quantidade é maior do que o crescimento da área em termos proporcionais. E um dos principais reflexos disso é o custo da cesta básica. Né? Então, quer dizer, se a agricultura formal, além dos impactos que isso teria sobre empregos, renda, exportações agrícolas, talvez o principal ganho de uma agricultura competente aqui no Brasil, e eu não estou aqui classificando, aliás, eu nunca aceitei essa maldita classificação da agricultura familiar contra o agronegócio, ou a grande, por exemplo, aqui no Brasil se habituou acho até por um erro histórico, de termos dividido o Ministério da Agricultura em dois, né? A gente passou a acreditar que haveria uma agricultura empresarial e uma agricultura familiar em conflito. Né? E a gente sabe que toda agricultura empresarial aqui é uma agricultura basicamente familiar, né?
que cresceu, né? Então, o que é o fenômeno da soja? Nada mais é que gaúchos que tinham propriedades muito pequenas no sul e que foram para o centro-oeste para ganhar escala e ganhar eficiência, né? E isso acontece com quase todas as atividades. O que são os grandes usineiros de São Paulo hoje? São migrantes de café, são famílias italianas que vieram colher café e que viram uma oportunidade de arrendar terras, de produzir cachaça, e da cachaça foram para o açúcar, e do açúcar foram para o etanol, e do etanol vão para os bioplásticos e para a bioeletricidade, mas que chegaram para cá extremamente pobres, né, fugindo dos problemas da Europa, né? Então, a nossa agricultura é uma agricultura muito dinâmica, né? E é uma agricultura que ganhou muita produtividade nos últimos anos e teve essa queda da cesta básica. Quer dizer, acho que o símbolo maior para ilustrar o que aconteceu é essa redução importante da cesta básica, particularmente depois que nós abrimos a nossa economia, depois que nós reduzimos os subsídios, né? A gente vê uma redução muito importante do custo da cesta básica, que hoje está sendo plenamente aproveitada pelo atual presidente, eu diria, na sua grande popularidade, porque ele foi um que se beneficiou do controle da inflação, que não foi feito por ele, mas que ajudou esse processo da redução do custo da cesta básica, permitindo que as pessoas consumissem muito mais do que simplesmente alimentos. Além do Brasil ter conseguido reduzir a cesta básica a uma taxa de mais de 2% ao ano, desde os anos 70, quando vem o período de maior investimento em pesquisa, e particularmente nos anos 90, quando a gente abre a economia e desregulamenta, nós nos tornamos o segundo maior exportador mundial, logo atrás dos Estados Unidos e da União Europeia, e superando, entre 2000 e 2008, o Canadá, que era muito maior que a gente, era o dobro do Brasil, e mesmo a China, né, que também era maior do que a gente. Então a gente passa do sexto para o terceiro lugar, e terceiro mais ou menos, porque a Europa, que é segundo, é um bloco de país, né? Então o Brasil, eu diria que é hoje o segundo maior exportador, se considerado país individualmente, e se for tirado o efeito União Europeia, vamos dizer assim, né? Com uma taxa de crescimento nessa década de 19% ao ano, né? As exportações crescem violentamente na soja, no açúcar e outros produtos, e os preços caem, né? Então vem essa questão agora. Esse aqui é meu último slide. No meio desse fenômeno, de repente a gente se dá conta que tem um problema aí gerado pelo Código Florestal. E esse problema decorre principalmente das diversas mudanças da lei no tempo. E o Gerd vai estar falando um pouco mais disso, né? Vamos pegar aqui pelo lado da proteção da vegetação nativa. Uma ideia muito interessante surgida nos anos 30, 34, mas que depois levou a toda uma interpretação confusa. Em 34, no primeiro Código Florestal, surge a ideia de que nós tínhamos que proteger 25% das florestas existentes nas propriedades para fazer madeira, né? A primeira ideia do código era preservar a madeira, que era a principal fonte de energia dos anos 30, numa época que começava a ocupação agrícola. Então surge no Código Florestal uma coisa muito moderna para a época, e inclusive hoje ainda é moderna, coisa que hoje não aconteceu em nenhum país em desenvolvimento, pelo menos, da proteção de 25% das florestas existentes na propriedade. Em 65 surge esse conceito de que o 25% viraria 50% na Amazônia, nos estados. Nessa época nem existia a Amazônia legal, mas existiam já os estados do Centro-Norte, que ficariam com 50% de reservas nas propriedades, e no Sul e Centro-Oeste 20%. Então o que era 25% virou 50% no Norte e 20% no Sul. Em 89, pela primeira vez, surge o Cerrado, que é hoje, eu diria, a grande área agrícola que o Brasil desenvolveu, né? O Centro-Oeste brasileiro é essencialmente um exemplo de diversificação, primeiro de uma área que era muito pobre, muito ácida, com problemas de infraestrutura, numa área que tinha boi e soja, que passou a ser uma área com boi e soja, e hoje é uma área que tem 10 atividades.
né? Da soja nós fomos para o milho, para o algodão, para a cana, para o café. Do boi nós fomos para o leite, para os suínos, para as aves. E hoje é uma região que produz grãos, oleaginosas, carnes, leite e cana-de-açúcar. O cerrado só surge no Código em 89, quando nós já tínhamos desmatado uma boa parte das fazendas, principalmente na parte mais ao sul. E aí passa a ser proibido desmatar acima de 20%. Quer dizer, você pode ir até 80%, mas tem que manter 20% sem desmatamento. Só em 89. Quando chega em 96, na medida provisória 1511, os 50% vira 80%. Então vocês imaginam, várias pessoas que desmataram 50%, de repente tem que recompor para chegar nos 80% de reserva. Então, se você tem uma fazenda de 1.000 hectares, você tem que manter 800 sob reserva e 200 em produção. As custas do produtor. Em 2000, o 80 vira 80 no que for floresta e 35% no que for cerrado na Amazônia. E o resto do país permanece o 20%. Né? Então, houve idas e vindas aí. Tem propriedades nas mais diferentes situações, inclusive propriedades ilegais. Propriedades que desmataram ilegalmente, ou propriedades que desmataram legalmente, mas foram depois consideradas ilegais pela mudança da legislação. Ao mesmo tempo surge na coluna do meio aqui o conceito da reserva legal, que só aparece em 89 de fato. Apesar de já em 34 apareceu 25% das florestas existentes na propriedade, a formalização disso como reserva legal surge em 89 e em 91 vem a lei que fala o seguinte: você tem que abandonar as terras produtivas e recuperar a reserva conforme a lei. Então, se for Cerrado, se for Sul, era 20%, se for Amazônia, nessa época era 50%, depois vira 80%. E essa recuperação se faz em 30 anos, 1% ao ano, mas isso não foi regulamentado, foi apenas colocado. Chega em 98, revoga esse negócio. Ninguém fez, ficou lá, revogamos em 98. Em 2000 volta. E aí surge que a compensação, e aí surge uma regulamentação dizendo que a compensação pode ser feita na propriedade ou na microbacia. Quer dizer que eu faço ou na minha fazenda ou faço na bacia do meu rio. Então, se eu estou, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, produzindo cana, que é o caso que a gente vive hoje, e antes da cana tinha café, e antes do café tinha boi, etc., não interessa, eu tenho que fazer a compensação, eu tenho que produzir essa reserva na microbacia do meu rio, da região, e como isso foi desmatado muito antes da cana chegar lá, eu fatalmente vou ter que tirar a área produtiva e converter em floresta. Né? Então essa que é a situação hoje. Depois eu falo desses dois últimos aqui. Ao mesmo tempo surge a ideia das áreas de preservação permanente, lá no Código, que são essas áreas próximas aos rios, que primeiro foram só definidas, depois se colocou toda uma escala, que o rio teria que ter 5 metros. Quando o rio fosse pequenininho, teria que ter 5 metros de floresta. Quando o rio fosse grande, iria até 100 metros de floresta de cada lado. E depois o que era 5 vira 30, o que era 100 vira 500. Então são várias categorias entre 30 e 500 metros, dependendo do tamanho do rio. Em 95, quando está se aplicando o conceito da reserva, entram as APPs lá dentro, entram as áreas de preservação, passam a fazer parte das reservas, sem nenhuma limitação. Em 2000, elas passam a fazer parte só em casos excepcionais. E nesse último projeto agora, elas poderão fazer parte desde que recuperadas. Ou seja, a legislação também muda muito. Né? Então, só para explicar mais uma vez, o que é APP muda ao longo do tempo e ela
durante algum tempo, pode ser incluída dentro da reserva, no cômputo da reserva, depois não pode, né? E agora pode desde que ela seja recuperada, quer dizer, desde que aquela pessoa que tem aquela terra faça a recuperação. Quer dizer, não basta simplesmente delimitar a área, mas tem que recuperar essa floresta. Lembre-se que muita gente desmatou as APPs nos anos 30 ou 40, porque naquela época a lei obrigava que se desmatasse, inclusive, porque tinha combate à febre amarela e outras coisas mais. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fiz agronomia, e os agrônomos aqui presentes sabem disso, nós tínhamos aula de um curso que se chamava Provárzeas, né? Onde nós aprendíamos a ocupar as várzeas com produção agrícola, né? Em qualquer propriedade. Tinha inclusive subsídio governamental para se ocupar nas várzeas. Então, houve uma mudança de conceito. Oi? Mas a gente já é velhinho. A gente é velhinho. Então, houve uma mudança. Então, hoje nós temos que recuperar as APPs, as áreas de preservação permanente, na beira lá dos rios. E o debate hoje é se inclui ou não dentro da reserva legal. Bom, vamos falar dos dois últimos casos aqui, 2007 e 2010. 2007, na gestão da Marina Silva, e é isso que ela tem se referido ao tal acordo de 3 anos atrás, o relator Jorge Cury, ex-secretário do Meio Ambiente da Bahia, apresentou um projeto que nós quase chegamos lá. Nós estivemos muito perto de chegar lá. Onde a gente aceitava a reserva como ela está, portanto, os 20% aqui no Centro-Sul, os 35% nos cerrados da Amazônia e os 80% lá na Amazônia, desde que nós pudéssemos compensar, aqui está escrito errado, não é recuperar, mas compensar no bioma. Quer dizer, o que estiver faltando na minha propriedade, eu vou para uma área que tem, por exemplo, terras que podem ser alugadas ou que podem ser compradas, e eu compro aquela área lá e aumento as áreas dentro de uma lógica de crescimento das áreas florestadas. Então, por exemplo, eu, em vez de ter que refazer a reserva lá em Ribeirão Preto, eu vou para a Serra do Mar, que tem áreas que podem ser compradas e eu posso averbá-las e mantê-las, ou se não tiver mais na Serra do Mar, eu vou lá para o Cerrado ou posso ir para outro bioma. Esse conceito surge já no projeto de lei 6424, que não foi votado. Assim como surge naquele mesmo projeto a ideia da inclusão da reserva legal inclusão das APPs na reserva, desde que as APPs fossem recuperadas. Então, tudo que eu tenho de áreas ripárias, eu vou, recupero e incluo dentro do meu déficit de reserva legal. Entenderam mais ou menos? Acho que está claro. Bom, aí vem toda essa confusão mais recente, porque esse projeto não foi aprovado, continua hoje vigente a medida provisória de 2000-2001, que é uma medida provisória, ela nunca foi votada. Quer dizer, a lei que existe hoje é uma medida provisória que não foi votada. Aí é criada essa comissão especial, que o relator é o Aldo Rebelo. E, enfim, ele propõe várias coisas, é uma mudança grande, mas naquilo que nos interessa mais hoje, ele propõe que a reserva legal seja mantida, mas que a compensação seja feita nos biomas, né? 1/10 a cada 2 anos, enfim, ele cria mecanismos mais modernos de compensação, como o certificado de reserva ambiental. Então, se eu hoje tenho um déficit, eu posso comprar certificados e fazer isso em outras regiões, o que vai permitir com que eu dê valor para a terra, dê valor para as florestas em pé. Quer dizer, se eu tenho um certificado comercializável e eu tenho que compor aquilo que não tem mais na minha propriedade, eu vou lá e faço uma servidão florestal com quem tem florestas a oferecer, né? Então, esse conceito que já estava presente em 2007 é ampliado. Ele mexe nas áreas de preservação permanente, retomando a ideia dos 15 metros. Tinha sido 5 lá atrás, depois foi para 30 e cai para 15 no caso dos rios pequenos, com a ideia de que em algumas propriedades, se você vai para 30 metros, você inviabiliza que a propriedade exista, mas mantém o resto. E inclui as APPs na reserva.
E aí traz o desmatamento zero. Então, por 5 anos, asseguradas as atividades agropecuárias em áreas convertidas, ninguém desmata nada nesse país. Então, quando se fala hoje que está havendo uma anistia, não é bem uma anistia, né? O que existe, na verdade, são 5 anos para acertar esse negócio e depois ver como é que faz, né? E existe também aí uma ideia de que os pequenos produtores, de até 4 módulos, pudessem proteger as suas áreas, mas não teriam que recuperá-las. Teriam, então, aí sim talvez uma anistia, se você entender que a proteção não é suficiente, né? Mas basicamente é isso que está em jogo. Quer dizer, eu diria que o item mais polêmico desse projeto é o item do desmatamento zero, que inclusive alguns vão até falar, não, mas é fundamental, mas outros até falam, mas nós temos áreas ainda que podem ser desmatadas lá de Cerrado, porque impedir esse desenvolvimento, né? E por outro lado, enfim, o que nós vamos fazer lá com a Amazônia e com outras áreas, mas acho que isso é um tema para a gente falar logo mais. De qualquer jeito, a gente sabe que as áreas protegidas aqui no Brasil, elas têm crescido nas unidades de conservação, nas terras indígenas, que hoje ultrapassam 170 milhões de hectares protegidos, né? Então toda a questão é saber se nós vamos caminhar para criar mais áreas protegidas dentro daquilo que já são parques hoje, vamos tirar áreas produtivas e converter isso, enfim, qual é o caminho que vai ser seguido. Mas eu paro já por aqui e peço para que o Gerd entre, para que a gente possa depois entrar nesse debate sobre a questão do uso da terra, enfim, e para onde vai esse código. Só falar uma coisa importante. O que está sendo decidido nesse projeto é algo que vai muito além da nossa geração, né? Eu acho que o futuro do Brasil, o futuro do crescimento agrícola, da interiorização brasileira, é muito importante. E também o futuro das nossas florestas e das nossas áreas de preservação. Quer dizer, é um tema de imensa importância futura e importância também em termos não só ambientais, mas também de produção, etc. Quer dizer, se a gente, dependendo do que for feito, nós vamos estar vamos dizer, transferindo produção para outras áreas, ou podemos estar transferindo renda, etc. Então a gente teria que fazer isso da forma mais inteligente possível, e é por isso que esse debate é tão importante. Obrigado.